Olá pessoal, meu nome é Francisco Hélio, eu sou escritor e um dos criadores do método Meu Sonho, Meu Livro. E hoje nós vamos falar sobre como organizar o processo de escrita e dividir o sonho de escrever um livro em pedaços cada vez menores, visando definir um fluxo de tarefas e elaborar um cronograma para a sua obra de ficção. Escrever um livro é algo complexo, grande e demorado. Essa constatação, feita logo no início de um projeto literário de um livro ficcional, pode ser vista pelos autores iniciantes como sendo algo paralisante e assustador. Uma boa dica para que isso não ocorra é ouvir a voz de escritores mais experientes, como por exemplo o conselho atribuído a Umberto Eco, segundo o qual, antes de tudo, para escrever um livro, o ato de escrever vem depois. Primeiro, lê-se, preenchem-se fichas, desenham-se retratos de personagens, mapas dos locais e esquemas de sequências temporais. Ou seja, é preciso um planejamento para que a sua obra não venha a passar por grandes percalços ou retrabalhos depois. Assim, caro autor iniciante, ao invés de sentar-se e escrever o livro todo de uma vez, ou conduzir a sua obra de forma apenas intuitiva, sugerimos que o processo de organização da escrita e o desenvolvimento do seu livro sejam divididos em pedaços cada vez menores, tornando o projeto literário algo mais fácil de administrar. No entanto, como é que fazemos essa divisão? Por onde começamos a planejar uma obra literária? É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Antes de começarmos, eu peço a você que assista ao vídeo anterior que fizemos sobre o assunto e disponibilizamos também no formato de texto em PDF com o título As 5 Fases para Planejar um Livro. Veja o link na descrição. Lá nós equiparamos o livro a um produto e o dividimos em 5 pedaços que denominamos de fases, ciclos de vida ou, como preferimos chamar, ciclos de produção de um livro, os quais apresentamos a seguir de forma resumida. Cabe ressaltar que não há uma regra para escrever um texto dito criativo, ficcional. Ou melhor, conforme defende Umberto Eco, há muitas variáveis e flexíveis. Também não existe a chama mística de um arrebatamento de inspiração. Mas é verdade, conforme acredita Umberto Eco, que há uma ideia inicial e que existem fases muito precisas de um processo que se desenvolve pouco a pouco. Em resumo, estruturamos a ideia inicial de escrita na forma de um projeto, onde iniciamos com o teste de validação da ideia, evoluímos para a construção do planejamento, detalhamos como será a execução do projeto e analisamos a necessidade de contratação ou não de terceiros. Por fim, consolidamos as tarefas para a entrega do produto almejado, o livro propriamente dito. Na primeira fase, que é a de validação da ideia, são determinadas a viabilidade comercial e o potencial da ideia, bem como avaliado se o projeto continua e se passa para a fase seguinte, de planejamento, onde são definidos os objetivos, a estrutura de divisão do trabalho, os recursos empregados, o cronograma e assim por diante. As fases seguintes, detalhamento, contratação e entrega, na prática, representam a própria execução do projeto. Dito isso, já podemos estruturar a divisão do trabalho de um projeto literário. Conforme já vimos, inclusive em vídeos anteriores, as atividades realizadas na fase de validação da ideia visam apoiar a transição da ideia inicial que motivou o projeto para uma estrutura mais gerenciável. Na próxima fase, que é a de planejamento, são definidos os objetivos, que também já tratamos em um vídeo específico, bem como a estrutura de divisão do trabalho em partes cada vez menores, que enfatizaremos agora, buscando identificar
as tarefas a serem executadas ao longo do projeto e visando a elaboração de um cronograma para o seu livro. Para isso, vamos recorrer à literatura de projetos e utilizar a ferramenta de estrutura de desdobramento do trabalho, do inglês Work Breakdown Structure, também conhecida como estrutura analítica do projeto, a famosa EAP. Cabe ressaltar que o método mais comum e mais fácil de desenvolver a estrutura de divisão ou desdobramento do trabalho é utilizando as fases do ciclo de vida do projeto, que são aquelas 5 fases que definimos anteriormente. Nesse sentido, podemos adotar as 5 fases do ciclo de produção de um livro, que são a validação da ideia, o planejamento, o detalhamento, contratação e entrega, para nos ajudar a dividir ou decompor o projeto em fases ainda menores, que chamaremos de subprodutos ou pacotes de trabalho. A decomposição da estrutura de trabalho visa detalhar as tarefas a serem executadas em cada nova fase ou produto e possibilitar atribuir responsabilidades, negociar prazo, dimensionar recursos, distribuir custos e definir um cronograma para o seu livro. O início da decomposição pode ser visualizado na figura que você vê na tela. Na figura podemos visualizar a estratégia, ou seja, o caminho escolhido para concentrar esforços no sentido de alcançar os objetivos e realizar o sonho de escrever um livro. Como escrever um livro é um trabalho bastante complexo, nós dividimos anteriormente sua elaboração em 5 grandes fases. E agora vamos dividir novamente em partes ainda menores. Para os fins desse projeto, podemos considerar que o nome do projeto está no nível 0, visto que não há nada a fazer, passando a decomposição a acontecer a partir do nível 1 e utilizando-se a sequência 1, 2, 3, 4 e 5 para identificar cada um dos grandes produtos do ciclo de produção de um livro, quais sejam validação da ideia, planejamento, detalhamento, contratação e entrega. Assim, de acordo com a literatura de projetos, para a decomposição da estrutura de divisão do trabalho até os menores níveis, recomenda-se colocar no primeiro nível, ou seja, o nível 0, o nome do projeto do seu livro. Você pode chamar o projeto com o nome que você quiser. No nosso exemplo aqui nós chamamos de Meu Primeiro Livro. Você batiza com o nome mais apropriado. No segundo nível estão as fases do ciclo de vida ou ciclo de produção do livro, que já trabalhamos como construir anteriormente. Este é o mais comum e mais fácil método de desenvolver a estrutura de divisão, ou seja, utilizando o ciclo de vida do projeto. E uma grande vantagem é que a elaboração da estrutura de trabalho resultante pode ser utilizada como modelo ou template para muitos outros projetos de livros, caso o autor ou autor iniciante queira continuar escrevendo. Basta utilizar o mesmo formato. No nível N, temos os subprodutos ou pacotes de trabalho, que serão posteriormente transformados em tarefas. Nessa hora, devemos consultar os documentos que guiaram o escopo do projeto, tais como os formulários aplicados para fim de levantamento prévio, o termo de abertura e a declaração de escopo, que são documentos próprios de um projeto. Também temos que ler a respeito, pesquisar ou entrevistar leitores ou especialistas na área. Contudo, caro autor iniciante, não se preocupe, pois já fizemos isso. Agora só precisamos aplicar. Dentre os benefícios que podemos observar com o uso da estrutura de divisão do trabalho de um projeto, podemos citar
decomposição dos produtos em subprodutos para assegurar o cumprimento do escopo, funcionamento como linha de base para o escopo, apoio na identificação de prováveis riscos e base para estimar recursos, custos e prazos com maior precisão. Como se percebe, temos que as 5 fases do ciclo de produção do livro já são consideradas como sendo grandes produtos e podemos ir expandindo a figura para adequá-la às nossas exigências em busca dos subprodutos ou pacotes de trabalho. Então, vamos dar continuidade à estrutura de divisão do trabalho de um projeto literário. Há uma série de regras para a decomposição das fases do ciclo de vida de um projeto. Para o nosso projeto de livro, utilizamos a técnica top-down, ou seja, de cima para baixo, sendo observadas as seguintes orientações retiradas da bibliografia específica. É uma prática comum colocar no segundo nível da estrutura um grande produto referente ao planejamento ou gerenciamento do projeto, o que já foi atendido com a definição da segunda fase do ciclo de produção do livro. Logo após a validação da ideia, nós já chamamos a segunda fase de planejamento. A segunda dica é que não é necessário decompor a estrutura de forma simétrica, ou seja, que todos os resultados principais sejam decompostos até o mesmo nível. E a terceira é que, quando um determinado subproduto for contratado de forma externa, não necessita ser decomposto, como é o caso das contratações. Obedecidas essas orientações básicas, os desdobramentos podem se dar conforme a necessidade de cada projeto. A primeira fase do ciclo de produção do livro é o estudo da viabilidade ou validação da ideia, que é onde vamos verificar se vale a pena levar adiante a ideia de escrever um livro. Nessa fase, temos como uma das atividades aplicar um formulário para o levantamento prévio de informações, visando identificar os objetivos, o tema, o público-alvo, o título, o gênero literário e a caracterização de personagens. Também temos a elaboração de uma declaração de viabilidade para saber se vamos seguir adiante com o projeto literário e também uma declaração de escopo, onde aplicamos um formulário próprio para definir o passo a passo do projeto. Em seguida, temos o termo de compromisso, que também é um formulário, onde vamos afirmar por escrito o compromisso de que estamos dispostos a fazer o que for necessário para alcançar o objetivo. Em seguida, entramos na atividade de leitura e pesquisa bibliográfica, que é uma atividade um pouco mais demorada, onde vamos levantar o estado de coisas sobre o assunto que vamos tratar no livro. Feito isso, passamos à fase seguinte, que é a de planejamento. No caso do projeto de um livro, temos pelo menos 2 tipos de planejamento. O primeiro é o planejamento estratégico, que fazemos logo no início, definindo os objetivos a serem alcançados. Em seguida, temos o plano de gerenciamento, que é onde vamos documentar as ações necessárias para atingir o objetivo do projeto literário, onde também vamos estruturar a divisão do trabalho, que é o que estamos fazendo exatamente agora. Então, dando prosseguimento, vamos trabalhar com recursos e definir um cronograma contendo o fluxo de tarefas que vamos executar até o final do projeto. Vamos fazer a avaliação de custos e um plano de aquisições, visando a compra de produtos e serviços que venham a ser necessários. Feito isso, vamos consolidar o plano de gerenciamento, ou seja,
criar uma pasta física ou virtual para guardar as informações e documentos do projeto. Por fim, vamos planejar também o monitoramento e o controle do projeto e também alguns procedimentos de encerramento. Em seguida, temos as fases de detalhamento, contratação e entrega. As fases de detalhamento, contratação e entrega, na prática, representam a execução do projeto. Nós começamos pelo gerenciamento da execução, ou seja, uma vez viabilizada a ideia e planejado o projeto, vamos gerenciar e executar o que foi planejado. Vamos coordenar e gerenciar a integração das fases do projeto. Vamos gerenciar o escopo e o tempo, gerenciar os custos e também gerenciar eventuais aquisições. O próximo passo é distribuir as informações da melhor maneira possível para que você não tenha que perder tempo se preocupando com questões metodológicas. E finalmente temos a elaboração dos textos, que é onde vamos providenciar os rascunhos e textos preliminares. Veja que somente após ter validado a ideia, planejado o passo a passo e detalhado como se dará a execução do projeto, é que vamos começar a escrever. A próxima fase do ciclo é a de contratação, que é onde avaliamos a necessidade de contratação ou não de terceiros, tais como leitores críticos, editores ou revisores. E avaliamos também a contratação de serviços gráficos, tais como xerox, impressão, encadernamento. Tudo isso tem que estar previsto no projeto. Por fim, temos a entrega, onde vamos consolidar os produtos intermediários. Vamos aceitar ou não o produto final, que é a versão prévia do livro, e vamos avaliar o livro perante as expectativas declaradas, para que possamos dar o projeto por encerrado, assinando o termo simplificado de encerramento. O próximo passo é desdobrar os pacotes de serviços em pedaços ainda menores, dando origem às tarefas e ao trabalho propriamente dito. Vamos agora em busca do desdobramento completo da estrutura de trabalho de um fluxo de tarefa para o seu livro. Trazendo os desdobramentos do ciclo de produção do livro da figura anterior para um formato de lista, podemos apresentar os principais elementos da estrutura de desdobramento do trabalho no seguinte formato. Veja que elencamos os 5 grandes produtos com os principais desdobramentos em subprodutos ou pacotes de serviços. Feito isso, fechamos a primeira decomposição dos níveis cujos subprodutos ou pacotes de trabalho agora devem passar por nova decomposição para verificar a possibilidade de serem divididos em passos ainda menores, mais detalhados, tais como a identificação do tema, do título, do público-alvo, a caracterização de personagens e assim por diante, os quais podem ser visualizados na forma de sugestão na tabela seguinte. Após decompormos a estrutura de divisão do trabalho até o que consideramos ser os menores níveis e estipularmos um prazo para o projeto literário do seu livro, podemos agora distribuir os recursos humanos, tecnológicos, tempo e estimar os custos. Assim, teremos todas as informações que precisamos para fechar o cronograma de atividades. Nesse sentido, basta retirar da tabela as 5 fases do ciclo de produção do livro, que são os itens taxados 1, 2, 3, 4 e 5, e renumerarmos as atividades restantes sequencialmente. O que antes eram 27 subprodutos ou pacotes de serviços foram novamente desdobrados conforme as necessidades de um projeto de um livro, chegando ao total de 52 atividades ou tarefas a serem realizadas ao longo do projeto literário. Em seguida, vamos transformar os substantivos em verbo de ação,
O que antes era estudo da viabilidade passa a ser estudar a viabilidade. O que era elaboração passa a ser elaborar. Leitura passa a ser ler. Avaliação para avaliar. E assim por diante. Assim, as 52 pequenas atividades ou tarefas dos pacotes de trabalho passam a ser representadas por meio de verbos de ação e, a partir de então, passam a representar o trabalho propriamente dito. Basta agora seguir o passo a passo. Caso desejem uma estrutura mais visual e detalhada, os autores iniciantes também podem lançar as informações obtidas em sistemas licenciados de gerenciamento de projetos ou softwares gratuitos baseados na web ou em versão de código aberto, tais como o Open Project ou o Project Libre. Veja que os grandes ciclos ou fases foram divididos em subprodutos ou pacotes de serviços, e esses, por sua vez, foram subdivididos em partes cada vez menores, as tarefas, as quais agora podem ser consolidadas em busca de um cronograma sequenciado com o fluxo de elaboração de tarefas. Após consolidadas as tarefas, o passo a passo, em um cronograma estruturado, os autores iniciantes poderão utilizar o arcabouço teórico sobre narrativas de ficção, as pesquisas bibliográficas e as informações levantadas previamente em formulários para inserir o seu enredo, trama ou intriga no modelo de construção da narrativa, que é próprio do método, visando construir suas histórias de acordo com as dicas fornecidas para a elaboração da situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho da sua narrativa. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima. Tchau!